Delas, podcast. Olá pessoal, esse é o Passeando, meu diário de viagens para onde quer que eu vá. Venham comigo. Oi gente, tudo certinho? Voltei. Então, pessoal, no Passeando de hoje, eu tava matutando um tempão se eu falava ou não, porque ele é meio antigo, né? Mas eu acho que vai ser engraçado por motivos de eu ser merdeira. Eu era merdeira. Agora eu tenho mais medo de dar ruim, né? Inclusive, talvez eu faça alguns outros episódios mais pra frente sobre coisas que foram um pouquinho mais antigas, mas que mostrem pra você como por um certo tempo eu vivi nessa vibe, né? Da quinta série Não Tem Medo de Morrer. E todo mundo aqui do Papo Delas já sabe, né? Que eu mudei pra Minas Gerais. Que eu conheci uma galera daqui por conta de podcast, pipipipopô, tudo isso. Inclusive que essa cidade que eu moro atualmente, eu só soube da existência dela por causa do falecido Café com Porrada, porque o Krau morava aqui na época. Mas eu nunca comentei com vocês sobre como foi a minha primeira vinda sozinha ao estado-mãe das Minas Gerais. Por volta lá de 2017 até 2019, eu tava numa vibe muito bicho solto, né? Voar, subir, vamos que vamos. Porque eu já tinha terminado meu mestrado, eu tava trabalhando lá na minha clínica, tava entrando um dinheirinho, eu tava morando com os meus pais ainda, então o dinheiro era só meu pra fazer o que eu quisesse, sabe? Inclusive merda. Tanto é que nessa época eu era figurinha fácil em Petrópolis. Eu tenho amigos em Petrópolis. Eu dei uns perdidos lá pro Resende, dava uns pulos em Penedo. Eu fui pra Curitiba também. E eu tava planejando um rolê de Buenos Aires e Montevidéu quando a pandemia chegou. E aí, né, o mundo acabou, né? E tudo isso indo sozinha, encontrando as pessoas pelo caminho quando desce. Em alguns lugares eu ficava em hostels, em outros eu ficava em Airbnb, alguns eu ficava na casa de alguns amigos. Tudo isso como a vida me permitisse. Inclusive é uma coisa que Bergs a gente ainda faz, mas agora a gente faz em dupla, né? E as probabilidades de dar merda pro meu lado reduzem significativamente. Aí eu tava conversando com a galera do Café com Porrada na época, inclusive, sobre a semana do meu aniversário, se eu não me engano, de 2018. E aí o Krau virou e falou assim, pô, tira uma semana e vem pra BH, pô. E o Glauber virou e me convidou pra ficar na casa dele. Aí eu peguei, topei, tirei uma semana de folga da clínica e vazei pra Minas Gerais. Cara, foi tudo maravilhoso. Eu conheci a Frida, que é a cachorrinha do Glauber, que tem a mesma idade que o meu mentirinha teria. A diferença é que ela é gigantesca, enquanto o meu mentirinha era um rabisquinho. Inclusive, a Frida é maravilhosa e... A bichinha é correria, gosta de mastigar as coisas assim, de uma maneira muito bizarra. Inclusive, mais pra frente eu posso até ver com o Glauber da gente fazer alguma coisa contando sobre as peripécias da Frida, mas só pra ter uma ideia, ela já comeu algumas galinhas dele e era na encolha, e ela comia numa bocada só, quando elas tentavam fugir do galinheiro, que ele não sabia que elas fugiam. Quando a gente tava lá na casa dele, ela comeu um queijo canastra inteiro em 3 segundos, quando a gente olhou pro lado. E eu até hoje não sei como aquilo não entalou nela, mas foram 3 segundos mesmo. Eu não tô exagerando. E o queijo inteiro desapareceu. É essa cachorrinha. E ela é uma fofura. E aí, voltando pra minha ida a BH pela primeira vez. Cheguei, ele me levou no Mineirão, fui comer um pão de queijo recheado com pernil, tomar limonada suíça, que eram deliciosos. E os preços muito bons na época, inclusive, mas dizem que agora as lanchonetes do Mineirão não são mais dos mesmos donos e a qualidade dos produtos caiu. Eu ainda não voltei pra verificar. Eu conheci a Pampulha, a Lagoa, né? E a igreja que o Niemeyer projetou, que é belíssima. Eu conheci os amigos do Glauber e o Krau. Eu conheci as respectivas senhoras deles na época, tudo isso. E eu conheci o Glauber e o Krau pessoalmente pela primeira vez. E é aí a parte que entra que Deus protege os bêbados e os desavisados, né? Porque assim, hoje em dia, com a minha cabeça de pessoa mais adulta e que tem sim medo de morrer, eu paro pra refletir que graças a Deus eles eram realmente quem eles diziam que eles eram, que são caras muito legais e amigos de verdade. Porque na prática, na época, eu saí sozinha do Rio de Janeiro. Eu entrei num ônibus pra viajar pra uma cidade a 7 horas de distância da minha casa e eu repito, sozinha, sem conhecer porra nenhuma do lugar que eu tava indo. E pra me hospedar uma semana na casa de um desses desconhecidos. O Glauber, né, que é uma pessoa à frente do seu tempo, uma alma iluminada, ele se adiantou na possibilidade de eu me sentir desconfortável e pediu pra uma amiga dele dormir lá na casa dele durante essa uma semana que eu ficaria lá, pra que eu pudesse me sentir mais confortável e dormir mais em paz. E eu não pensei nisso quando eu tava organizando tudo.
Mas ele teve esse insight. E realmente, assim, saber que tinha uma outra menina ali. Que depois que eu já tava lá, eu virei e falei assim, gente, caralho, né? Quando eu tava chegando na casa dele, ele virou e falou assim, não, falei com a amiga minha fulana de tal, ela vai lá pra casa também, ela vai passar esses dias lá pra você poder ficar mais confortável, porque senão você ficaria lá sozinha comigo. E talvez isso fosse te fazer sentir não tão confortável quanto eu gostaria que você se sentisse na minha casa. Aí eu, pode crer. E assim, pra não dizer que em momento algum eu tive um lampejo de sanidade com relação a riscos que eu poderia ter me colocado se eles não fossem as pessoas que eles eram, que eles são, na verdade, graças a Deus todo mundo vive bem. O único momento em que eu pensei que algo do gênero, alguma coisa ruim pudesse me acontecer, foi no dia que eu já tava indo. Eu mandei mensagem pra um amigo nosso, em comum, e eu fui e perguntei, cara, você conhecia eles há mais tempo do que eu? Quais são as chances de eu morrer nessa viagem? E o nosso amigo respondeu, porra, cara, que eu saiba nenhuma. E aí eu contei pra ele que eu já tava no meio do caminho. E graças a Deus deu tudo certo, né, gente? Mas é isso aí. Essa é uma das situações que eu queria mencionar com vocês, de quando eu fui muito merdeira e que Deus realmente protege os bêbados e os ignorantes. Eu saí viva, saí ilesa e saí cheia de memórias muito boas. Mas, sinceramente, não sejam doidos e repitam essa presepada que eu fiz. Se vocês forem conhecer alguém que vocês conhecem só de internet, que vocês nunca viram na vida, num lugar muito longe, na casa do cacete, não vão sozinhos ou não se hospedem na casa de estranhos, tá? Porque, às vezes, pode dar morte. Graças a Deus, dessa vez não deu, né? Um beijo, gente. Tchau. Papo Delas. Podcast.